Olá, eu sou Antunes, ex-militar da Marinha do Brasil e instrutor de cursos náuticos. Com este videocurso você estará preparado para realizar o exame teórico em qualquer organização militar da Marinha em todo o território nacional. E agora vamos ao curso propriamente dito. Vejamos a definição de embarcação. Acompanhe comigo na tela. Embarcação é toda a construção feita de madeira, de ferro, de alumínio, de fibra de vidro, aço ou combinação desses materiais, sendo utilizada como meio de transporte sobre a água. Tipos de embarcação: balsa, barcaça, bote, chata, escuna, flutuante, overcraft, jangada, lancha, saveiro, traineira, veleiro, canoa, moto aquática, pesqueiro e passageiro, inclusive veículos sem calado como o hidroavião. A embarcação, ela tem posições que nós definiremos a partir desse momento. Na parte da frente é a proa, mas não falamos frente, falamos parte de vante. A proa está a 00 grau. É a contagem de todas as marcações. Na parte curva do costado da embarcação nós temos a bochecha, sendo a bochecha 45 graus. Nós temos ao meio o través, próximo da polpa a alheta. E nós temos também a polpa, onde é colocada a bandeira nacional e o motor de popa. No outro lado, ou seja, no outro bordo, nós temos também a bochecha, o través e a alheta. O que diferencia um bordo do outro é que do lado direito nós vamos dizer boreste e do lado esquerdo bombordo, ficando a seguinte situação: bochecha de boreste, través de boreste e alheta de boreste. Do lado esquerdo nós temos bochecha de bombordo, través de bombordo e alheta de bombordo, e apenas uma proa e uma popa. São partes de uma embarcação: o convés, o costado, a proa, a popa, a boca e a quilha. Proa, como eu disse anteriormente, é a parte de vante, é a frente da embarcação. A popa é a parte de ré, a parte posterior. O mastro é o local onde colocamos luzes e marcas para identificar embarcações no período diurno e no noturno. Casa do leme é a casa do comando, onde que se comanda a embarcação. Temos também a linha d'água, ou seja, a linha d'água é o limite máximo de flutuação. E a quilha da embarcação é onde se inicia a construção da embarcação, é a espinha dorsal. Temos também a borda livre, ou também conhecido como obras mortas, aquilo que está da linha d'água para fora. Então, o que está da linha d'água para fora chamamos de borda livre ou obras mortas. Nós temos as dimensões lineares de uma embarcação. Temos a proa, a popa, nós temos o pontal, que é da borda até o fundo da embarcação. Nós temos o calado, que é da linha d'água para o fundo até a quilha, chamado de calado. Nós temos o comprimento total da embarcação, que é a medida tomada desde a proa, do bico de proa, até a popa da embarcação. E também temos as dimensões conhecidas como boca, contorno. A boca é a maior largura da embarcação, sempre vamos medir na parte mais larga. E o contorno é de uma borda a outra, passando pela quilha da embarcação. Então temos que as principais dimensões são o comprimento, a boca, o pontal e o contorno. Os movimentos da embarcação com o mar agitado. Então é comum acontecer da embarcação ter um movimento no mar. Isso quando ocorre dele estar agitado. Observamos na tela. Trimada. Trimada quer dizer que a embarcação está com calado avante e calado a ré igual. O que vem a ser o calado? Calado é o que está da linha d'água para o fundo, sendo que nós temos o calado máximo, quando a embarcação está totalmente carregada, e nós temos o calado mínimo, quando a embarcação está descarregada, está leve. Então, trimada é quando nós temos o calado avante e o calado a ré igual. Já o trim significa inclinação para uma das extremidades, ou para a proa ou para a popa. Então, dizemos que nossa embarcação está com trim de proa ou abicada. Trim de proa ou abicada, ou seja, está com o calado avante maior do que o calado a ré. Nós podemos também ter a situação derrabada. Derrabada é quando nós temos o calado a ré maior do que o calado
avante e dizemos derrabada, apopada ou com trim de popa. E na situação de abicada, afocinhada ou com trim de proa. Já os movimentos da embarcação poderão ser o caturro, o cabeceio e o balanço. O que vem a ser o caturro? Caturro é quando nós estamos navegando e a embarcação faz movimentos no sentido vertical de proa a popa. Nós temos o cabeceio, que já é um movimento no sentido horizontal de proa a popa, e nós temos o balanço, que é um movimento para os bordos. Eu posso estar mostrando isso também utilizando a nossa embarcação. Então, observando a nossa embarcação, nós vamos verificar que o caturro é quando a embarcação faz esse movimento. Então, quando faz esse movimento, chama-se caturro. Então, é um movimento vertical. Nós temos o cabeceio, que é o movimento horizontal. E balanço é o movimento para os bordos. Então, o movimento para os bordos é o balanço. Agora verificaremos os esforços estruturais. Nós temos o alquebramento e o contra-alquebramento, também conhecido como tosamento. No alquebramento, acontece numa situação onde nós estamos navegando na crista de uma onda, ou seja, no ponto mais elevado. Então existem esforços que ocorrem no casco da embarcação. Pegamos como exemplo uma embarcação com peso na proa e peso colocado na popa. Então ela está sujeita a ter o alquebramento. Já quando eu estou navegando no cavalo de uma onda, eu estou sujeito a ter o tosamento, ou também conhecido como contra-alquebramento. Então esses são os esforços estruturais que ocorrem no costado de uma embarcação. Abordaremos o assunto maré. Primeiramente, o responsável pelo fenômeno da maré é a Lua. A Lua, mas inclusive com o movimento também da Terra, o movimento do Sol, tudo influencia no fenômeno da maré. A Lua, por estar mais próximo da Terra, é a que fará com que a gente observe com maior facilidade esse fenômeno. Então vamos à tela. Conceito básico. Maré são movimentos periódicos de rebaixamento e elevação das grandes massas de água formada por oceanos, mares e lagos, provocada pela atração gravitacional da Lua e do Sol sobre a superfície terrestre. Aqui nós observamos um instrumento que mede a altura de maré, que normalmente é colocado numa área abrigada. Temos como fases da Lua, quando ocorre a Lua se posicionar entre a Terra e o Sol. Ocorre a fase da Lua nova, que proporciona uma forte atração da massa de água. Então, nesse exemplo, a gente observa essa situação. Aqui nós temos a situação da maré vista da Lua. Então, o observador, estando na Lua, verificando o fenômeno da maré. Então, a gente observa que o líquido fica direcionado como uma atração entre Lua e Terra, entre Lua e líquido. Já nessa situação, nós temos a maré vista da Terra. Então, o observador na Terra verificando o fenômeno da maré. Onde a Lua está direcionando, nós observamos a deformação do líquido. Então, isso é muito importante para aqueles que pretendem navegar, pois a maré, ela tem pontos extremos e tem pontos que são baixos. Então, nós falamos maré alta e maré baixa. Sendo que na entrada e na saída de porto, é muito importante observar a questão de altura de maré. A maré, ela tem que ser verificada junto a um material de consulta chamado tábua de maré, onde nós verificaremos a altura e o que ocorrerá naquele momento, para que eu possa sair e retornar para o porto com segurança. Então a maré tem que ser observada do porto mais próximo da sua localização. Vamos à tela. A medição do nível médio do mar foi tradicionalmente feita com base na leitura de marégrafos e mareógrafos, marêmetros ou mareômetros. O que vem a ser marégrafos, mareógrafos, marêmetros e mareômetros? São instrumentos utilizados para verificar a altura de maré, sendo o departamento responsável pela medição de maré a DHN, a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha. Então a DHN que é responsável. Nós observamos que para fazer a medição
do nível médio de maré, eliminados os dados recolhidos, as flutuações devido às ondas, fatores meteorológicos e as marés e outros fatores astronômicos. Então nós temos que verificar que a maré tem que ser medida numa área abrigada, sem influência de ventos, de correntes e ondas significativas. Vamos a alguns tópicos interessantes sobre maré. Acompanhe comigo na tela. Maré pode ser definida como o movimento vertical das águas. Então observamos que a maré ou sobe ou desce. Então isso é a definição de maré. Já a corrente de maré é o movimento horizontal das águas. Então aquilo que puxa é conhecido como a correnteza. Então a corrente de maré é o movimento horizontal das águas. Maré de enchente é movimento de subida, então movimento ascendente das águas. Maré de vazante, movimento descendente, de descida. Maré de águas vivas ou de cisígia, dizemos quando a maré atinge seus pontos extremos, ou seja, a maré alta, ponto mais alto. Maré de águas mortas ou quadratura, quando a maré atinge amplitudes mínimas, mais baixa. Pré-amar, observe no gráfico abaixo. Pré-amar é quando a maré atinge o ponto extremo, o ponto mais alto, sendo que a baixa-mar é no ponto mais baixo. Já a amplitude de maré é a variação entre a maré alta e a maré baixa. Vamos pegar como exemplo uma maré de 0,9. É uma maré considerada alta, uma maré alta. Já uma maré baixa de 0,1, uma maré baixa na sequência, então a amplitude de maré é só fazer uma subtração. 0,9, nós vamos tirar 0,1, a variação de maré foi de 0,8. Isso é conhecido como amplitude de maré. Já o estofo de maré é o momento de parada, ou seja, o momento antes de inverter o movimento, na maré alta, na pré-mar, ou na maré baixa, conhecido como baixa-mar ou maré de vazante. Agora falaremos sobre âncoras. Âncora também conhecida como ferro, muitos falam poita, ancorote, que é uma âncora pequena. A âncora precisa ser de acordo com o deslocamento da embarcação e ter um peso adequado ao comprimento da sua embarcação. Vamos aos tipos de âncora. A tradicional é a âncora almirantado, sendo que a âncora almirantada é a mais conhecida e as partes dessa âncora são a nete, o cepo, a haste, as patas, que são duas unhas, o braço e a cruz, que é o encontro, a junção entre o braço e a haste. Então essa âncora é a âncora do tipo almirantado. É a mais conhecida, a âncora mais antiga. Temos também a âncora fateixa. A âncora fateixa é conhecida também como ancorote. É uma âncora que tem 4 braços, 4 unhas e são móveis. Então conhecido como âncora fateixa. Temos a âncora cogumelo. Então uma âncora utilizada por embarcações de esporte e recreio, normalmente embarcações pequenas. Nós temos a âncora Danforth, a âncora mais utilizada no esporte e recreio, porque ela tem facilidade e rapidez para unhar o fundo. Temos a âncora também do tipo Bruce, também utilizada para esporte e recreio. Agora falaremos sobre a âncora flutuante, ou drogue, ou âncora de mau tempo, que é utilizada nas situações onde nós verificamos mau tempo. Então a finalidade da âncora de mau tempo, da âncora drogue, é dar estabilidade para a embarcação. No caso de condições de mar adverso, ele vai dar estabilidade para a embarcação. Ou também sendo utilizada para manter a embarcação num determinado rumo. Quando eu informo a latitude e a longitude, essa âncora colocará o meu barco na posição mais próxima possível. Agora abordaremos o tópico amarras. Amarra pode ser um cabo ou pode ser elo de corrente que tem a finalidade de ligar a âncora à embarcação e mantê-la num fundeadouro. Então vamos à tela. Nós temos a embarcação, o cabo chamado amarra, sendo que a quantidade de amarra é de acordo com a profundidade. Se eu estou navegando nos 10 metros, no mínimo eu preciso ter 30 metros de cabo. Então a regra diz que o comprimento da amarra precisa ser 3 vezes a profundidade do local. Caso ocorra previsão de mau tempo, eu aumento para 5 vezes a quantidade de cabo entre a âncora e a embarcação. A abertura
por onde sai a amarra chama-se escovém. Dentro dessa abertura nós temos o local onde fica guardada a amarra, chamado paiol de amarra. Observando que nós temos a âncora e nós temos um cabo preso a uma boia, sendo esse cabo chamado de arinque e a boia chamada boia de arinque, que tem a finalidade de indicar a posição da âncora. Então a boia de arinque evita com que nós percamos a âncora no caso de ocorrer da amarra partir. Então essa é a finalidade da boia de arinque. Observe também que quando sua embarcação está fundeada e ela começa a sair do ponto de referência, se deslocando, nós observamos que ela está garrando. É o termo utilizado, garrando. É quando a embarcação está deslocando do ponto onde ela está fundeada. Nesse caso, nós vamos verificar que podemos estar com muita quantidade de cabo ou com pouca quantidade de cabo. Então nós temos que fazer a correção para que a embarcação fique no ponto determinado. Vamos falar sobre fundeadouro. O que vem a ser fundeadouro? Fundeadouro é o local onde a embarcação está fundeada. Então você para ali para observar a natureza, um ponto de pesca. Então esse ponto onde a embarcação está com a âncora presa ao fundo chama-se fundeadouro. As qualidades de um bom fundeadouro são espaço suficiente para a embarcação girar sem perigo nenhum de uma colisão. Precisa ser próxima de uma área abrigada, protegida de ventos, de correntes, de ondas. Precisa ter um fundo sem muita declividade, porque um fundo com muita declividade não é bom. Então, no caso, um fundo com muita declividade, a âncora poderá soltar com facilidade. E ter também um fundo, conhecido como fundo de boa tensa. Boa tensa é o material que nós temos no fundo, podendo ser de areia, de cascalho, no caso de rios de seixos, areia verde, lamacento, lodo, são os tipos de fundo que nós observamos. Sendo que nós devemos evitar sempre o fundo de pedra, evitar o fundo de pedra e evitar também o fundo de areia dura, porque esses são fundos que não são bons para que eu fundeie a minha embarcação. Então, para evitar, no caso de uma perda de âncora, nós devemos utilizar a boia de arinque. Já para eu saber o tipo de fundo, eu devo consultar uma carta chamada Carta 12.000. Essa Carta 12.000, ela vai me trazer significado de símbolos, de abreviaturas e de termos que nós encontraremos nas cartas de navegação. Então observe que nós temos a carta de navegação e temos diversos símbolos, diversas abreviações nessa carta. Como por exemplo uma âncora. Uma âncora desenhada significa que eu não posso fundear a minha embarcação naquele ponto. E sim, é um fundeadouro para navios de grande porte. Temos também a observação com relação a perigos. Então, tipos de perigos que nós encontraremos nas cartas de navegação. Por exemplo, essa situação é uma embarcação que naufragou, conhecida como casco sossobrado. Então, casco sossobrado é quando nós temos uma embarcação que naufragou e traz perigo para a navegação. Tenho também a situação de uma pedra à flor d'água. Então, esse é o símbolo utilizado na carta 12.000. Aqui nós temos a situação de uma embarcação sossobrada, perigosa à navegação de superfície, ou seja, é uma embarcação que está muito próximo da superfície d'água. Temos também nas cartas de navegação as linhas, conhecido como linhas isobatimétricas, sendo que iso é igual. Então, isobatimétrica igual profundidade. Temos as linhas de 50, de 100, de 150, então são as linhas isobatimétricas. Temos cabos, tubulações submarinas, temos áreas onde nós vamos verificar o tipo de fundo, como eu havia dito anteriormente. Para que eu consiga entender o que consta na carta de navegação, eu preciso consultar uma carta chamada Carta 12.000, que me dará significado de símbolos, de abreviaturas e de termos encontrados nas cartas de navegação. O tema que vamos abordar agora é como atracar e desatracar a sua embarcação. Nós temos uma embarcação atracada ao cais. Para que essa embarcação mantenha-se presa ao cais, nós utilizaremos as espias. Então, espias são cabos que permitem com que a embarcação fique atracada ao cais, sendo 5 cabos no caso de uma embarcação de grande porte, que são eles:
spring de proa, que impede que a embarcação caia a ré, lançante de proa, que impede que a embarcação caia avante, o través, que é a espia mais curta, perpendicular ao cais e que pode partir com facilidade quando ocorre variação de maré e de corrente de maré. Agora nós temos o spring de popa, que impede que a embarcação caia a ré, e o lançante de popa, que impede que a embarcação caia avante. Já para uma embarcação de médio e pequeno porte, utilizaremos apenas o cabo de número 1 e o cabo de número 5, sendo que esses cabos eles são presos na embarcação através do cunho. Então o cunho é essa peça onde fica no costado da embarcação, no convés da embarcação, e aqui é que nós passaremos os cabos para fazer a amarração. Já no cais nós temos o cabeço. Cabeço são essas peças que nós daremos voltas para prender o cabo, chamado voltas falidas. Então espias são cabos de amarração usados na ação de atracar uma embarcação.